podcast. Essa é a Sabrina e hoje nós estamos aqui com a professora Raquel. Raquel, por favor, se apresente um pouco para as pessoas conhecerem melhor. Sou a professora Raquel, de língua portuguesa. Estou no desembargador há quase 15 anos, dando aula para essas belezinhas. E, Raquel, vou te fazer uma primeira pergunta e é: qual foi o último destino da sua viagem e por que você escolheu aquele lugar? Então, só contextualizando, né? Minha intenção de viagem é sempre motociclística, né? Então, a gente faz de moto e normalmente, o último destino que eu fui se chama uma cidadezinha chamada Recreio, em Minas Gerais. Porque, assim, o interessante para mim, né? E para a pessoa que vai comigo, né, meu companheiro, é que a gente conheça esses locais mais recuados, né? Porque o interessante é o caminho, o trajeto, a viagem em si, né? E o motociclismo em si. E lá a gente fica conhecendo como é que aquela cidadezinha se desenvolve, como é que é lá o costume, né? E Minas é considerado um dos, o estado, né? O principal estado, assim, para o turismo. Mais em conta também, né? E mais interessante também com a questão de comida, né? E lá, quando você chegou lá, qual foi o ponto turístico que você mais gostou de todos lá? Assim? A cachoeira. A cachoeira não era uma das melhores, assim, mas era uma cachoeira legal. A gente andava no trecho, uns quilômetros bons. Aliás, não era uma cachoeira, tinha nome de cachoeira e na realidade era o Rio Pomba, que é um rio muito assim, importante, né, para o estado de Minas. Larguíssimo, perigosíssimo, né, que não é para entrar, tem muitos casos lá, é só mesmo para ver. E até para chegar foi difícil. E eu estranhei muito isso, que é cachoeiro, cachoeira e cachoeiro. Só que é porque tem umas pedras assim naquela localidade onde o pessoal costuma ficar. E a corrente é tão forte, né, que parece uma cachoeira olhando de longe, mas não é cachoeira, é o Rio Pomba. Tá, e você falou da comida lá, e qual foi a sua experiência gastronômica, assim, você chegou lá e você comeu alguma coisa que você gostou muito? Então, eu comi várias coisas lá, né, mas assim, a que eu achei legal foi uma pizzaria do pessoal de lá mesmo, né, que tinha uma pizza muito assim, fininha, né, com a massa fininha, muito gostosa, assim. Normalmente a gente come umas pizzas mais maçudas, né? Mas eu achei muito legal, assim, muito saboroso. Leve, né? E como todo mundo sabe que viajar de moto é muito perigoso. Você já teve algum momento assim na viagem que você sentiu que aconteceu alguma coisa, tipo, vou cair ou alguma coisa desse tipo? Várias vezes. Ainda mais que assim, quando a gente vai, a gente sempre procura uma cachoeira. Meu esposo adora cachoeira, eu gosto da praia. Mas como a gente vai muito para Minas, que relativamente é mais perto, né? Que às vezes a gente não tem muito tempo, vai para voltar no outro dia. Então é um lugar que dá para você ir, você leva no máximo, assim, na média de 3, 4 horas, dependendo, né? E você consegue, e é muito, a riqueza natural é demais, né? Então dá pra você fazer bastante coisa. Aí a gente sempre procura cachoeira. Só que assim, né? E é sempre uma emoção, porque você tá ali, você tá com a natureza, né? Então não tem asfalto, tem hora que é trilha, e de moto, aí às vezes, né? Dá medo. Meu esposo não sente medo, mas eu sinto muito medo, assim, em determinados locais. E na pista, assim, é mais o desrespeito mesmo dos outros motoristas, né? Alguns não respeitam. E o trânsito por si só, né? Ele não adianta, ele oferece algum tipo de perigo. Mas nada que impeça a emoção, né? Assim, a curiosidade e o prazer de estar pilotando e viajando. Tá, e qual é a maior lembrança, assim, que você tem desses momentos na moto? Então, eu acho que até hoje, assim, porque apesar de conta, eu não tenho mais de 2 anos de experiência, né? Tem aí, acho que nem fez 2 anos ainda de experiência que eu tenho pilotando. Mas foi quando a gente foi pro sul e entrou no Uruguai. E as serras, que são as serras do motociclista, né? Dos motociclistas. Que, assim, você só é motociclista se você passar pelas serras. E assim, a Serra do Rastro da Serpente, né? Do Rio do Rastro e do Corvo Branco. A do Corvo Branco é surreal, assim,
porque é perigosíssima, é o maior corte em rocha do Brasil, é um cânion, e você chega lá, já para subir é ruim, é difícil, não tem asfalto, é brita, é pedra, mas quando você chega lá em cima, maravilhoso. Só que quando você vai descer para o outro lado, né, continuando o sentido sul, é loucura. É um precipício, né? E não tem asfalto, não tem contenção direito, porque os carros perdem, né, a direção. Caminhão não consegue, aqueles caminhões menores, né? Eles têm que manobrar, quem tá descendo tem que parar para o outro subir. Então, assim, deu muito medo, mas foi uma experiência de tipo assim, caramba, eu consegui. Mas O medo. desci assim, sem nem... Tinha três quando eu olhava pro lado. E qual conselho você daria pra alguém que queira viajar de moto, assim, pra lugares assim perigosos? Ué, que faça tudo com moderação, com cuidado, né? E sempre acompanhado, né? Porque eu já tive colegas que sofreram acidentes assim, estavam sozinhos e caíram. E assim, homens fortes, só que dada a situação, o nervosismo, caiu com a moto, caiu em cima dele, ele não conseguia levantar. E tava à noite. A sorte foi que vinha um carro atrás e o casal viu o acidente e foi lá tirar ele. E ele ficou lá, senão ele ia ficar lá, né? E não sei, podia ter uma queimadura, alguma coisa mais, né? Uma hipotermia, né? Tava frio. Mas que não desista, que faça com cuidado, né? Eu e meu esposo, a gente faz assim, a gente gosta de passear com colegas, com comboios, né? Que são vários motociclistas. Só que é mais perigoso, porque ali é todo, né? É uma galera que tem que estar em conjunto, ainda em conjunto com o trânsito, sem atrapalhar o trânsito, resguardando. Então, assim, o bom mesmo é você ir com cuidado, mas não deixar de fazer. Deixa que eu vou comprar uma motoca, então. Mas com moderação. Não, eu vou dirigir direitinho. Pegando experiência, porque, né, eu fui aos poucos também, pegando experiência. Tá, qual lugar que você, tipo assim, se você fosse agora e tivesse a oportunidade pra ir pra um lugar que você mais gosta, que você deseja muito ir, qual seria esse lugar? Assim? Que eu nunca fui ou que eu já fui? Você nunca foi. Pode ser que você já foi também, viu? Não, eu gostei muito de Carrancas, que eu achei um lugar assim, uma cidade pequeniníssima, mas uma serra. Quando a gente estava longe ainda, eu olhava aquele costão assim, pensava assim, ué, será que a gente vai passar aquilo ali, né? E realmente a gente sobe aquele costão, porque você olhando não dá nem pra ver, né? Aí sobe aquele costão e lá em cima tem um mirante, nossa, muito maneiro, você olha assim, você vê uma parte enorme de Minas, e aí você transpassa, né, que aí é Carrancas. É muito pequenininha a cidade, mas eu achei assim, nossa, que legal, sabe? Interessante, assim, uma serra muito legal lá pra cima. Quero ir lá de novo, queria até, deu vontade até de morar lá, né, assim. Mais lugar que eu ainda gostaria de ir, claro, assim, deserto do Atacama, eu quero ir, entendeu? Eu tenho desejo de viajar muito, mas meu maior desejo de viagem não é moto, porque não é meu forte. Eu gosto mais de motorhome, de carro. Ah, legal, a gente também tinha esse desejo de motorhome, enquanto o filho era pequeno. Aí depois... Porque aí, né, ok, meu marido fala assim, não, quando a gente tiver com neto, a gente vai ter um motorhome, entendeu? Mas assim, depois que a gente toma gosto pela moto, vai ficar difícil. Eu acho que o medo é o perigo mesmo da pista. Não, então, mas eu acho que é tudo no tempo. A gente sempre teve o desejo de moto. Só que assim, com 19 anos, eu tirei carteira com 18. Com 19 anos, eu ia tirar de moto. Só que assim, eu tava trocando de trabalho, estudando, aquela confusão toda, não deu pra eu fazer. Aí eu fiquei a vida toda assim. Às vezes eu tava na estrada, voltando de um lugar, e ligava pro meu marido assim, o pessoal tá subindo. O pessoal eram os motoqueiros, motociclistas, né? Que eu via na estrada indo para algum evento, indo, né, um comboio. E a gente sempre teve esse desejo, mas com um filho pequeno não tem como, porque você não pode, né? Menor de 10 anos não pode andar na motocicleta, aquela coisa. Mas sim que deu, que o filho emancipou, aí a gente pôde. Mas é isso, eu sempre falei, é perigoso. Não aconselho muito pro jovem, porque o jovem age mais instintivamente. O trânsito, por mais que a gente tenha, né, mais de 2 décadas de trânsito diário, né, o trânsito, as coisas acontecem e
sem experiência, cada vez é mais perigoso ainda, né? Se acontece com a gente, surpreende a gente que está acostumado, imagina um jovem. Por isso que assim, eu não indico, eu não deixei meu filho tirar a CNH de moto, só carro. Falei pra ele, depois que você tiver uns 10 anos no trânsito, aí você... Se você quiser, aí você vê moto. Mas eu falei, isso que você quer, ele vai estar conversando com o filho, aí vai desistir, né? Vai pelo menos protelar, entendeu? Tá, e o legal é que você e seu marido, vocês têm o mesmo gosto, assim, em questão de moto. Então, no dia que você fala assim, ai, vamos em tal lugar de moto, ele vai te encorajar aí também. Então, é isso aí, um doido puxando o outro. Aí ele fala, vamos fazer não sei o que, eu falo, vamos, aí eu falo, vamos fazer não sei o que lá, vamos. E, no entanto, foi assim, na pandemia, que aí a gente estava todo mundo no home office, ele falou assim, eu falei assim pra ele, e aí, quando você vai me botar na garupa de uma moto? Na semana seguinte, ele tava com uma moto. Você é uma vida louca, né? Não, mas por quê, ué? Vamos agora realizar o nosso sonho, entendeu? O vídeo já tá grande, já tá É isso aí. Tá, e agora a gente vai fazer umas perguntas pra você. Na verdade, uma brincadeira, é um bate-bola. Nossa! E a gente vai perguntar e você vai responder o que tiver na sua cabeça. Eu não sou muito rápida, não. Vem, Leta, vai. Uma pessoa. Meu filho. Um lugar. Minha casa. Uma cor. Verde. Eu gosto de verde também. Uma comida. Ai, comida? Temaki. Tá, um desejo. Temaki. Um desejo de paz. Ah, isso eu não queria ter. Não, mas pra mim e pra todo mundo, entendeu? Tá bom. O medo. Ai, sofrer. Tá, proparoxítona ou oxítona? Ai, gente, depende, né? Não sei, cada uma tem só, né? O que você acha mais bonito? Um A com crase ou A sem crase? Pô, gente, sério? Um A com crase porque é mais complexo. Um sentimento. Alegria. Todo mundo gosta. E antes de a gente encerrar, queria que você falasse um pouco também sobre uma experiência que você teve, assim, tipo, emocionante no sentido de tristeza. A gente sabe que tem muitos acidentes acontecem. Relacionados à viagem? Relacionados à viagem. Tipo, muitos acidentes acontecem ao longo de uma viagem. E qual foi a viagem mais triste que você fez? Tipo assim, se você viu algum acidente, alguma coisa desse tipo. Então, posso falar, eu acho que mais, assim, o que é importante que vai até, porque que vocês vão entender de eu falar que não deixei meu filho tirar CNH, uma coisa que aconteceu comigo, eu nem pilotava ainda, eu era jovem, eu nem tinha filho ainda. E foi um acidente na ponte, que estava tudo parado, tinha sido um acidente com motociclista. E eu, de repente, né, porque vai tudo, né, eles bloqueiam e vai convergindo para aquilo, e eu me deparei exatamente no corpo do rapaz, estava coberto, e a motocicleta ao lado, só que o que ficou no meu subconsciente, que acho que me impulsiona a ter essa preocupação com meu filho, né, e com o jovem no geral, é que o pai chegou na hora e eu presenciei ele, saiu correndo, era um Fiat Caixotinho 147 antigo, ele chegando desesperado assim, e ele largou o carro e ele saiu correndo e ajoelhou assim no corpo do filho. E aí, isso nunca mais saiu da minha mente, entendeu? E eu minhas pernas tremiam tanto, eu tava fazendo o carro, eu chorava assim, vendo aquilo, e eu não queria ver, não queria olhar, né? E eu fiquei assim, em estado de choque, e eu queria sair dali, mas eu nem... Na hora eu pensei assim, gente, eu tenho que sair daqui, porque tô atrapalhando, né? Que fica... Tava tudo parado, mas a gente tinha que ir, né? Saindo pela parte que a polícia tinha... E aí foi essa situação que... Eu acho que me impulsiona até hoje a ter mais esse cuidado, assim, com esse discurso com o jovem, entendeu? Porque eu vejo diariamente também, né, os jovens fazendo isso, principalmente na ponte, que é um lugar difícil, que é um lugar complexo. Desde que houve, né, a abertura daquela quarta faixa, a gente não tem mais, é muito estreito entre uma faixa e outra, não tem mais acostamento. Então é um corredor muito apertado. É assim, se você errar centímetros, você pode cair e o carro te atropelar, entendeu? E sem contar que eu presencio isso ainda, às vezes, mais de um acidente por dia, com motociclistas. Porque eu vejo os jovens
sabe, assim, acelerando naquele corredor. E eu sei que, assim, logicamente, estatisticamente, é um risco muito alto. Então isso foi a sua maior... Sim. Eu fiquei... Você quer que eu fale outro? Pode. O que aconteceu particular comigo foi algo meu de desatenção lá no sul, voltando. A gente esticando, porque tinha que voltar, fico muitas horas pilotando, cansaço, fome, calor. E aí a gente parou para almoçar. O único lugar que a gente achou, porque as cidades são muito distantes, né? O resto é plantação. A gente parou, conseguiu, acho que era umas 3, 4 horas da tarde. A gente deu uma relaxada, né? Eu tava toda suada, mas assim, aí ali a gente conseguiu almoçar, bebeu, né? Tomou suco, aquelas coisas todas, e nós saímos. Só que tinha que atravessar a pista para pegar a outra mão. E acho que era cansaço, aquela coisa, falta de atenção minha, meu esposo passou, atravessou e ficou me esperando do outro lado. Tinha uma carreta atravessando. Só que eu falei assim, ela vai... eu tenho na mente que nunca se faz isso, mas naquele dia, a minha análise foi de alguma forma errada, ou pelo menos negligente, né? Eu falei assim, ele vai, eu vou também, eu vou estar protegida por ele. Só que eu não vi, eu não conhecia o lugar, não prestei atenção, ele estava tampando a visão, ele convergiu para um outro lugar, ele não atravessou a pista, e eu fui. Nisso que eu fui, veio uma caminhonete pela principal, né? E ele freou, deu aquela freada, mas ele freou tão brusco que ele quase sofreu um acidente. E eu só olhava pelo retrovisor assim, aí eu joguei para acostamento, só olhava pelo retrovisor e, cara, eu não sei nem se assim quebrou alguma coisa do carro, da direção, assim, ele jogou, ele foi pro canteiro assim, e eu fiquei só assim ali naquela hora pedindo a Deus que ele não sofresse nenhum acidente, mas a culpa foi minha, entendeu? Foi uma desatenção. Por isso que é assim, tem que fazer devagar, não adianta. Deixa a carreta aí, né, faz a manobra, ou vai para uma outra área que você tem visibilidade melhor. Por isso, assim, a moto já é por si só um perigo. Não tem nada para te resguardar, é seu corpo. Né? E se a gente... E o jovem já tem aquela coisa mesmo, né? E assim, quem sabe eu não tirei minha carteira com 19 anos porque talvez fosse mais perigoso ainda para mim, entendeu? Então foi isso, obrigada Raquel, obrigada gente por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreva no canal, pra vocês não perderem nada, porque vai ter mais vídeos. É isso, gente. Obrigada. Valeu!